Eu queria conversar com vocês Queridos, aqui, com o tempo meio apertadinho, era o seguinte: nós estamos com tome o calendário andando, tranquilidade. andando e apertado, né? E Milena está Gente, mandando. vamos Nossa, logo nos educar aqui. Sempre que a gente entrar na reunião virtual, desliga o microfone e faz os Ah, certo, cumprimentos no chat. pelo chat. E aí é o seguinte: eu tinha pedido que vocês emitissem alguma opinião sobre o que aconteceu até agora, sobre o que vocês viram, para ter assim, algumas correções. Tivemos poucas opiniões, na média, as opiniões foram legais, né? E tem uma coisa assim que era para a gente já meio que pactuar assim, entre nós sobre as coisas que não correm bem, porque tem alguma das coisas que não correm bem que a gente não tem como consertar, certo? Então, tipo, tempo curto para fazer um bocado de coisa, né? É um dado da realidade. E aí diz os teóricos aí das organizações que problema que não tem solução é parte da paisagem. Então, às vezes não adianta a gente repetir reiteradas vezes o problema, que não é por isso que o problema vai ser resolvido, né? Então, o tempo é curto e já avisamos a todos desde o início que o tempo para fazer as coisas era curto. Estrutura, temos pouca estrutura. Então, não adianta também a gente repetir que não tem estrutura, porque a estrutura não vai aparecer por conta da repetição, certo? Então, a gente vai ter que ver como é que nós somos criativos, organizados, como é que nós exercitamos nossa capacidade de inovação, certo? Para que superar. Sim, mas nós temos que aumentar a produtividade para superar os nossos déficits. Dito isso, vamos aqui à vaca fria. Nós já tivemos 5, vamos para a sexta atividade, né? Nós temos agora, nós vamos manter o calendário, que vocês todos têm conhecimento, e vamos também começar a rodar, a fazer funcionar os GTTs. Aí, Milena vai falar sobre o que é que os insumos para os GTTs funcionarem, porque também vocês não vão chamar reunião de GTT, quem já está na época de chamar reunião de GTT, sem ter insumo para as pessoas trabalharem, né? Os insumos não chegaram à mão de vocês ainda, né? E aí Milena vai falar sobre quais serão esses insumos e como é que eles vão chegar à mão de vocês. E vamos falar um pouco também sobre como é que vamos tentar organizar esses GTTs, né? Então, todo mundo sabe que é para criar um grupo de WhatsApp para cada um dos GTTs, certo? Com os contatos que já tem, né? E aí vocês colocam também, vocês podem me colocar, eu não tenho problema de excesso de grupo de WhatsApp. Gostaria muito de hoje à tarde, como já tivemos 5 atividades, de ver meu WhatsApp toda hora dizendo plim, 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 com notificação das pessoas me botando no grupo. Se eu ver plim, 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 eu vou entender que vocês estão trabalhando e montando os GTTs. Se não tiver notificação, significa que vocês não estão criando GTT, e aí eu vou puxar a orelha de cada um virtualmente, né? Virtualmente é bom porque não dói. É, Então, e vamos organizar também nosso calendário, né? Quando é que vamos ter as reuniões dos coordenadores GTTs, vamos ter que aprontar uma série de coisas, enfim. Então é isso, galera. A gente vai fazer uma reunião executiva aqui. Eu já falei demais, 4 minutos de falatório. Vou passar para a Milena aqui para falar um pouco sobre os insumos. E é isso. Pau na máquina e vamos tentando construir aqui coletivamente as soluções. Ah, sim. Fiz umas indagações a vocês sobre as questões de ter e-mail do Gmail, usar Google Drive, essas paradas todas. Isso vai ser importante para a gente, né? Só que nós não temos curso. O que eu vou fazer é o seguinte: provavelmente hoje à noite eu vou procurar no YouTube, né, tutoriais, para estar colocando os links para vocês acessarem. Nesse meio tempo, quem tiver tempo, iniciativa, disposição, faz uma coisa que é ótima para aprender, né? Se o cara nunca usou o Google Drive, ele entra no YouTube e digita ali na barra como utilizar o Google Drive. Vai aparecer 10 vídeos, certo? Uns bons, outros ruins, ensinando como é que faz. Ah, eu nunca usei o Google Forms. Entra lá, como usar o Google Forms, né?
Aí vai aparecer um tutorial. Mas eu vou fazer um esforço de procurar isso aqui e mandar para vocês. Vamos lá. Mira, por favor. Olá, gente, boa tarde. Vou falar um pouco, acho que eu conversei até com algumas pessoas já, e algumas pessoas que participaram das oficinas também já ouviram um pouco minha fala. Enfim, a gente conversou com a consultoria, né? Esse é um termo de referência, inclusive, que nós apresentamos. A gente combinou que eles precisavam ter em mãos todas as produções que já foram feitas, pelo menos a maior parte que a gente conseguiu, feitas pelos territórios. Então, assim, os territórios não vão partir do zero, eles vão partir de coisas já produzidas por eles. Né? Então, a gente entregou para eles os PTDS anteriores, o ZEE, que foi um documento que é um documento bem completo, de um estudo muito grande que foi feito aqui no estado da Bahia. A gente entregou vários outros, né? Inclusive, a gente está solicitando das secretarias mais as propostas que foram elaboradas nas últimas conferências, para que eles também possam tentar fazer uma sistematização disso. Além disso, eles estão trabalhando também, como alguns já viram, nos dados, né, dados estatísticos dos territórios, população, PIB, comparando ao Nordeste, comparando ao Brasil, que são coisas que precisa para o quadro analítico propositivo, né? Na parte lá que tem o descritor do problema, é preciso ter um número, um indicador, um quantitativo, as coisas precisam ser justificadas, os problemas precisam ser justificados. Então, eles estão preparando isso por território. Eles estão seguindo aquela ordem das oficinas, né, das datas que foram colocadas, e adiantando o primeiro, que foi o Piemonte, da Diamantina, Paraguaçu, para poder a gente já ir entregando para vocês e vocês repassando isso para os GTTs. Né? Então, esses insumos já estão sendo preparados, a gente está aqui pressionando. Os cards, inclusive, das oficinas que estão faltando, já me entregaram do dia 17 ao dia 21. Aí eu vou estar preparando isso e enviando já para vocês com o textinho direitinho, o link. Os links, inclusive, já estão prontos. Eu tentei marcar todos os... Tentei não, marquei todos os ADTs até o dia 21. Pelo menos já está no nosso Teams. E é isso, gente. A gente, nas oficinas, tem discutido a questão da formação dos GTTs, que eu acho que o Denis vai falar mais um pouco, mas a gente partiu realmente, como eu falei já para alguns, nessa coisa, foquem na busca desses coordenadores, né? Vocês não vão partir do zero, vocês vão partir da lista do PPA anterior, que eu enviei para algumas pessoas. Quem precisar dessa lista pode me falar, que eu mando para vocês, né, dos GTTs que foram formados no PPA anterior. É um ponto de partida, muita gente ali pode não querer participar, mas outras podem querer. Então, acho que isso ajuda, né? Fora alguns outros arquivos que eu enviei para algumas pessoas, a gente está tentando pedir às secretarias também pessoas, referências nos territórios, mesmo que ela não seja um servidor público, mas que a secretaria, por ter uma rede de contatos, possa fornecer esses nomes para a gente. Aí eu vou tentar repassar para vocês, que pode ajudar também na formação dos GTTs. Nas oficinas também tem discutido muito a questão, né? A gente não trabalha, não estamos trabalhando como no PPA com eixos temáticos, estamos trabalhando com áreas de políticas públicas. Então, eram 10 eixos, agora está trabalhando com 13 áreas de políticas públicas. Quais são essas áreas? Saúde, educação, desenvolvimento, não vou falar porque senão eu vou me esquecer, muita coisa na cabeça, mas enfim, são 13 áreas. Na oficina de ontem à tarde, por exemplo, e eu acredito que outras possam aparecer isso, muitas falaram assim, mas não tem o GTT de jovem, não tem o GTT de... Me mandem por... Peraí, gente, mandaram uma mensagem aqui, mande por o Zap para mim, que aí pelo chat eu não vou lembrar. Então, a gente falou o seguinte, as 13 áreas de políticas públicas, elas são transversais. Né? Saúde conversa com educação conversa com saúde, que conversa com tudo. Então, assim, os GTTs, havendo a necessidade, porque aí depende de cada território, por exemplo, a questão da saúde pode ser mais forte em um território do que em outro, a questão da segurança pública,
com os jovens podem ser mais fortes. Então, assim, os GTTs podem se conversar, podem os coordenadores, de repente, de um e de outro, fazer uma reunião, né? Porque tudo é transversal. A gente, de alguma forma, teve que partir de alguma divisão. Então, a gente está partindo dessa divisão, inclusive, tirar aquela coisa do PPA que botaram educação com ciência e tecnologia, criou várias questões, e vão ter outras questões que vão surgir, e isso a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então, o que a gente orienta é sempre falar, a questão do jovem, ela está em tudo, né? Jovem está em educação, jovem está na saúde, jovem está na segurança pública, mulheres, está em tudo, está em segurança pública, está na educação, está na saúde. Então, assim, orientar os GTTs que esses temas são transversais, né? E devem estar em tudo. Como tem, aí eles podem falar, mas tem um grupo só de comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais. Ok, que também eles estão em tudo. Então, lá vai poder discutir saúde dos povos e comunidades tradicionais, educação dos povos e comunidades tradicionais, blá, blá, blá. Então, assim, a gente vai tentando atender a todos, a depender também da questão do território. Tem territórios, como teve no PPA e como já vai ter aqui no nosso PTDS, que podem criar subgrupos. E como o Denis falou ontem, se tiver fôlego para isso, porque já montar 13 já é tão difícil, criar subgrupos de jovem, de outras coisas que acharem necessário, de mulheres. E aí depois integrar esse quadro ao PTDS. Então, quem tiver fôlego e achar que é necessário, sem problema nenhum. E no decorrer que forem surgindo questões no território, eu e Denis estamos aqui para poder estar orientando vocês. E coisas que a gente não souber, a gente consulta a consultoria para ajudar vocês, né? E é isso. Acho que quem tiver alguma dúvida pode falar com a gente agora, Denis. Vocês estão me ouvindo agora porque eu estou olhando para aqui, botando o celular, porque o coisa aqui quebrou. Sim, Denis, sim. Porta aqui Então, beleza. Só uma coisa aqui, aproveitando aqui que a Aline levantou a mão. Milena, vamos colocar aqui, principalmente para os novos ADTs, a gente está enviando os slides das apresentações, certo? Porque isso aí serve primeiro para o ADT construir o repertório, certo? E também para ele ter elementos de diálogo com o público que porventura esteja recalcitrante, certo? Essa era uma coisa. A coisa é a seguinte. Diga. Não, só para eu complementar uma coisa assim que me apareceu agora. Na verdade, tinha que ter falado isso para vocês. Alguns já ouviram também isso, mas o produto de cada GTTs são os quadros analíticos propositivos, que alguns ADTs já viram nas apresentações, né? Esse quadro, cada território, ele vai ter... Desliga seu microfone. Cada território ele vai ter 13 quadros analítico propositivo, né? Um para cada área de política pública. Então, a gente vai passar um modelo, né, que vocês vão entregar a cada GTT vai ter um momento de devolver esse quadro. Aí, esse quadro é aquele que preenche, né, a área de política pública, saúde, ele até mudou o exemplo, era... meio ambiente, hoje ele já apresentou um exemplo com educação, né? Aí, educação, aí tema, subtema, e aí vai indo, né? Problema, qual é o problema, o descritivo do problema e quais soluções que o território sugere para aquele problema. Então, tem todo aquele passo a passo e Denis, ele vai falar um pouco de como deve ser trabalhado essas temáticas dentro de cada área de política pública. Né? E a gente vai montar um manualzinho para poder orientar esses GTTs, né? De qual a melhor forma que a gente sugere que eles trabalhem, mas eles têm autonomia para fazer como achar melhor, por conta da questão de se encontrarem, se vai ser presencial, se vai ser
por WhatsApp, né? Se vão fazer encontros virtuais, a gente também não pode, de repente, interferir muito nisso, mas sugerir soluções para que eles se encontrem. Então, o Denis agora vai falar um pouco nisso e as dúvidas, quando forem surgindo, a gente vai respondendo. Então, o coração, vamos dizer assim, desse trabalho é a gente identificar os problemas que afligem aquele território, os problemas que afligem aquele território e as soluções para eles. Isso aí vai ser um plano. Você faz um plano para solucionar problemas. Então, a primeira coisa é a gente identificar quais são os problemas. Nós temos algumas fontes para a identificação do problema. Uma das fontes são os indicadores que vocês vão receber. Certo? Outra fonte são as informações já compiladas que vão ser apresentadas também. Algumas delas já foram apresentadas na apresentação me perdoe a redundância, das oficinas. E a experiência de vida também de cada uma das pessoas que estão no GTTs ajuda a apresentar os problemas. Nós temos que fazer um esforço de que os problemas sejam alguma coisa, primeiro coletivo e depois verificável nos fatos, se puder ser verificável nos números. A ideia disso é o quê? Não é sofisticar nada, acessear ninguém, mas é evitar que a gente comece a fazer o achismo. Qual é o seu problema? Não, falta uma ponte na minha comunidade. Sim, é um problema, mas do ponto de vista de um plano de desenvolvimento territorial, esse é problema de fato. Tá? Então, isso aí tem que ser levado em conta. Outra coisa, que a gente pode depois até procurar um glossáriozinho, é que problemas não é a ausência de solução. Então, daquele lance, falta tal coisa na minha comunidade, falta tal coisa aqui, perto e ali. Bom, uma orientação para geral é a seguinte, a primeira coisa, vocês vão socializar os insumos que vocês receberem. Então, as pessoas vão precisar de ter um tempo para ler e processar internamente aquilo. Então, você passa essas informações para eles, certo? E eles vão ler e dizer se entenderam ou não entenderam. Principalmente os indicadores, que tem muitas das vezes nós não temos uma familiaridade com muitos dos indicadores. Mas isso é necessário a gente ir aprendendo, porque isso pode informar problemas potenciais. Deixa eu dar um exemplo. Na atividade de hoje pela manhã, aparece lá um indicador que é o crescimento, certo, do PIB lá do Piamonte do Itapicuru. O PIB cresceu assim na hora. Ao mesmo tempo, o IDH é baixo. Então, o que é que a gente pode concluir daí? Aumentou a riqueza, mas a pobreza continua, a riqueza gerada. E aí, qual é o problema que a gente pode inferir perto disso? Significa que a riqueza não está sendo distribuída. Alguém está se apropriando dessa riqueza que é gerada lá. Certo? E aí vocês vão dizer, isso é um problema ou não é um problema? De repente pode achar, não, rapaz, rico tem que fazer rico mesmo, pobre tem mais que se lascar, isso não é problema não. Certo? Então, essa é uma coisa. Depois das pessoas entenderem tudo, nós vamos elencar os problemas. E aí a gente estava pensando em sugerir para vocês algumas perguntas orientadoras. E se a gente for perguntar para todo mundo assim, quais são os problemas? Aí vai ser um Deus nos acuda. Então é pegar o que a gente tem de insumo, listar, organizar direitinho. E aí por isso que eu perguntei quem é que sabia mexer com o Google Forms e tal. E aí era o seguinte, perguntar para as pessoas o seguinte, olha, estão aqui os problemas. Dado esses problemas, qual é a sua percepção dele? O problema persiste ou o problema foi superado? Porque se o problema foi superado, a gente não precisa ter solução para ele, né? Se foi superado, não existe. Não, persiste. E perguntar também o seguinte, que novos problemas surgiram? Só que fazer isso de maneira organizada para a gente ter tudo isso tabulado, certo? Direitinho. A gente pode até tentar fazer um modelinho para ajudar, mas eu acho que aí eu apelo também para o senso coletivo de vocês, ADTs, de quem for construindo a sugestão para fazer esse trabalho, compartilhe a sugestão com os coleguinhas, certo? Para um fortalecer o outro e aquela frase que ninguém solta a mão de ninguém, não ser apenas um elemento de retórica, certo? Ser uma praxis nossa, certo? Cotidiana.
A partir daí, você passa a ter os problemas. Eventualmente, vocês podem ter, como muitos de vocês aqui, têm também experiência de trabalhos participativos ou de consulta à comunidade, outras pessoas podem ter outros modelos de aferição, vamos dizer assim, desses problemas. Se tiver, ótimo, ou pode ser que alguém do GTT tenha. Então, o que a gente está falando aqui não é o caminho, a verdade e a luz. Certo? São sugestões, certo, de modo de trabalhar. Uma vez com essa aferição de quais são os problemas, aí nós vamos para a hierarquização e priorização. Certo? Por quê? Porque, como diz o ditado, repito isso sempre em vários momentos, quem muito abraça, pouco aperta. Se eu tenho 10 problemas e todos são prioritários, eu posso achar também que nenhum é prioritário. Então, eu tenho que decidir ali o que é prioritário. Eu vou atacar quantos problemas? Eu vou atacar 5, eu vou atacar 3, eu vou atacar 10, e começar a colocar, olha, isso. Para, a partir daí, a gente começar a, passos posteriores, construir as soluções para esses problemas. Certo? Então, isso aí eu não estou aqui inventando a roda, não estou falando nada demais. Quem está há muito tempo na estrada sabe como é que a banda toca. E umas outras coisinhas a gente vai botar também depois do papel para ajudar no funcionamento dos grupos de WhatsApp. Que grupo de WhatsApp é uma praga hoje, né? Aqui ali é pátio de hospício. Todo mundo fala achando que o outro está escutando, mas ninguém está escutando ninguém. Certo? Então, cada um fala lá o que bem quer, entende. Então, a gente tem que começar a ter algumas regrinhas, certo? Fazer aquela coisa de botar sempre a mensagem, olha, este grupo, na parte da abertura do grupo, na instalação do grupo, ou naquela parte fixa lá em cima da descrição do grupo. Esse grupo tem o único objetivo de, certo, fazer tal coisa assim. Certo? Para Denis não entrar lá e botar o post do blog dele. Certo? Ou para alguém botar o convite da cavalgada, certo? Que pode ser uma coisa legal, mas não tem porra de importância nenhuma para a organização, para a construção do negócio. A outra coisa é o seguinte, isso eu já falei assim algumas vezes, o ADT é o administrador do grupo, junto com o coordenador do GTT, aí tem que se impor mesmo, tem que ficar com muita conversa mais. A democracia, não sei o que lá, coisa e tal. Nós aqui somos déspotas esclarecidos. Certo? Então, o que acontece? Isso é para dizer que se as pessoas não tiverem disciplina, certo? Aí a gente começa a fechar o grupo 8 horas da noite, para as pessoas não ficarem bobagem, abrir o grupo 9 horas da manhã, que aí já passou o tempo de quem manda salmo de manhã cedo mandar os salmos, certo? E por aí vai. A reunião está sendo gravada? Está sendo gravada. Depois eu vou subir no YouTube, aí vocês vão ver, eu vou subir no meu canal, vocês sobem do YouTube e aproveitam, curte lá, passa a seguir meu canal no YouTube, que vocês vão ver coisas maravilhosas, né, por lá. A outra coisa é o seguinte, vocês vão receber um monte de arquivos, esses arquivos vão ser passados por GTTs. Sempre tem meio pelo Zap, sempre aparece aquele cidadão que depois diz assim o seguinte, eu não recebi, eu perdi, você me mandou mesmo, certo e tal. Então, cria uma pasta no Google Drive, sobe todos os arquivos do Google Drive, pega o link, certo? E coloca o link lá na descrição, certo, do grupo. Porque se alguém tiver dúvida, certo? E cadê o arquivo? Aí você bota o dedinho lá para cima, certo? Vá lá ler o que está lá da descrição, certo e tudo. São coisas simplórias aí do nosso... que a gente pode chamar de gestão de comunidades, certo? Aí no WhatsApp. Né? Mas aí também não tem nenhuma novidade, a gente vai estar mandando isso tudo certo para vocês. No primeiro momento é um volume grande de informações, efetivamente. Certo? Aí sinta-se à vontade para processar essas informações e encher a paciência da gente, certo? Dando as respostas necessárias. Hoje eu conversei aqui com Milena para ver se hoje à tarde ela já começava a despachar o material que nós recebemos. Disse que às vezes ela prefere trabalhar em casa, chegar ou de noite. A Milena é uma consumidora de vinho, ela tem uns vinhos bons em casa, então ela
chega em casa, abre o vinho, certo? Bota lá uma musiquinha, certo? E tudo, e aí vai mandando os arquivos para vocês. Mas é isso, galera. Temos aqui da sequência de pedidos de levantar a mãozinha aqui, a Elza e a Aline. Então, vamos fazer de 2 em 2 para a gente ir ganhando tempo. Sou eu, Denis. Pronto, gente, boa tarde. Gostei, viu, Denis, dessa sugestão sua aí para a gente estar levando esses documentos para o Google Drive. Isso é muito bom. Eu não tinha obtido ainda essa sugestão. Achei show. Bem, uma das minhas dúvidas já foram contempladas aí com a fala de Denis, mas eu ainda continuo com uma que é referente à reunião, Milena, porque assim, vocês estão colocando aqui que os insumos ainda irão ser repassados para a gente. Ontem ficou firmada uma reunião com os coordenadores para a data do dia 11. Graças a Deus, a gente já está fechando aqui nossos 13 coordenadores. A gente demorou um pouquinho para a gente não errar, porque esses coordenadores, eles são de suma importância, né? Tem que ter esse comprometimento, essa seriedade, para que essa atualização do nosso PTDS tenha também esse êxito que a gente espera. Aí eu queria ver com Milena se essa reunião do dia 11 ela vai manter ou a gente aguarda esses insumos para depois mobilizar esses coordenadores para essa primeira reunião. Vamos fazer o seguinte, deixa eu passar para a Aline, porque aí essa aí Milena vai responder, eu passo para a Aline, aí Milena responde o pacote. Ei, Milena, tudo bom? Uma das coisas era o convite, que você já me mandou agora pelo WhatsApp, e a outra é a mesma coisa que Elza. A gente pensou em primeiro fazer reunião para depois selecionar os coordenadores. Queria saber se pode ser dessa forma ou melhor já ter os coordenadores na reunião do dia 12. Então, vamos lá. Beleza. Elza, a princípio, a gente está deixando a reunião mesmo para o dia 11. E a gente pensa, porque assim, a gente está trabalhando como é que eu posso dizer, no mundo, em 300 mundos ao mesmo tempo. Porque a gente está pressionando a consultoria com a questão dos dados, eles estão trabalhando lá correndo para poder atender isso, porque a gente realmente quer fazer um plano qualificado, com indicadores, né, com justificativa para os problemas, com tudo isso que a gente já conversou. A princípio, está marcado para o dia 11, e já respondendo a Aline, o interessante é já ter os coordenadores, porque como a Elza falou, a gente escolhendo os 13 coordenadores, normalmente essa pessoa que já tem uma expertise naquela área de política pública, ela tem uma rede de pessoas que ela já conhece, ela pode trazer para você, para dentro do GTT. Então, é muito interessante, por isso que a gente falou, foca nos 13 por conta do tempo, e essas pessoas vão trazendo. Quando a gente coloca assim, mínimo de 20, eu coloquei a mesma metodologia do PPA passado, mas a gente tem conversado muito aqui, eu e Denis, a gente sabe da dificuldade, que o momento é outro, a desmobilização está grande nos territórios, a gente sabe disso. Talvez a gente não encontre 20 pessoas, encontre 10, encontre 5, mas que essas 5 pessoas sejam pessoas com uma expertise naquela área, e consiga trazer as questões bem elaboradas para o PTDS, porque a gente quer realmente que o PTDS tenha a cara do território e que traduza realmente a cara do território, os problemas do território, e que soluções sejam apontadas pelas pessoas do território. Não que uma consultoria elabore em cima de dados e tal. Então, a gente quer fazer as duas coisas, que a consultoria justifique de forma mesmo acadêmica, científica lá a questão do território, mas que também tenha e deve ter a participação social, o olhar das pessoas do território, até porque esse plano não é um plano de governo, é um plano que o território é elaborado pelas pessoas do território, a consultoria só está para conduzir o processo, né, e trazer
elementos para que seja de uma forma qualificada, mas que esse plano seja um documento realmente de referência para as outras secretarias, né? E como vocês já ouviram, para outros lugares. Então, vai atrás dos coordenadores, que eles com certeza vão ter esse. Não sei se eu passei para você, como eu passei para o Lualdi agora, o GTT passado do PPA, que eu acho que ali você pode ser que as pessoas ali não queiram mais participar, mas elas podem indicar outras. Você não tem pessoa, e lá tem não só o coordenador, tem os membros também que participaram na época. Então, você pode ir conversando com eles, falando, né, falando, a gente vai ter um trabalho muito importante, aquela conversa que vocês têm, bonita, e aí trazendo eles, né, porque é importante essas pessoas também que trabalharam no PPA, porque elas já sabem a dinâmica, né, e ali foram grupos muito bem feitos pelos ADTIs, que contribuíram muito. Então, assim, a gente ficou muito feliz com a mobilização que vocês fizeram, porque quem participou viu a dificuldade, mas se não fosse vocês, a gente estava ferrado, né? E aí deu tudo certo no final. Beleza. Temos Oswaldo na sequência, Oswaldo e Danilo. Então, Oswaldo, jogue duro. Oswaldo, ali aquele negócio é pinga que ele bota ali naquele squeeze. É nada, é água. Vai lá, O calor aqui é demais. Boa tarde a todos. Rapaz, isso é cachaça. Laudir, fez boa viagem, Laudir? Boa viagem, tranquilo. Foi beleza, obrigado pela receptividade aí, toda a turma. Foi muito bom. Laudir. Tranquilo. Eu queria conversar com vocês o seguinte. Era bom que a gente tivesse, quem não fez ainda, tivesse em mãos a apresentação, né? A apresentação do PTDS que estão fazendo, por exemplo, Itapicuru e fizeram outro, Médio Rio de Contas, não das contas, né? Sem os indicadores, porque aí facilita para a gente conversar com os coordenadores, com os participantes, mostrando como o que é o PTDS, entendeu? Mostrando o que é o PTDS. Eu agora mesmo saí de uma reunião com o Comando Norte daqui de Juazeiro da PM, né? O Coronel Wildon e seus auxiliares, né? Então, a gente, de posse dessa apresentação, a gente lê, a gente fica mais seguro e mais preciso nas informações, certo? E principalmente para os ADTs novos que estão chegando aí agora, que queiram transmitir esse plano para os coordenadores e os participantes dos eixos, certo? Então, beleza, isso vai ser encaminhado. Tem outra coisa, Oswaldo? Ou era só isso? Tem. A outra coisa, acho que Milena falou de enviar para a gente, não é? Os indicadores, o PPA passado, não é isso? Isso, Oswaldo. As duas coisas que você perguntou é o seguinte: eu posso te mandar a apresentação, mas eu não posso te mandar a apresentação do Sertão do São Francisco, porque, como eu falei no início da minha fala, da primeira, a consultoria está fazendo pela ordem do calendário que Denis fez. Então, ela está priorizou Piemonte da Diamantina, Paraguaçu, Sudoeste, entendeu? Então, assim, para os GTTs, o que a gente pode fazer é mostrar uma apresentação. Todas vão ser personalizadas, porque eles estão trabalhando os indicadores de cada território. A do Sertão do São Francisco, eu só vou ter próximo à data da primeira oficina, não vou ter ela agora para você, porque eles estão trabalhando por essa ordem. O que pode ser feito é você está passando o PTDS atual, o último, que foi o mais recente, vamos dizer assim. Eles já podem estar estudando isso, analisando, como o Denis falou, essas perguntas orientadoras. Esses desafios ainda são os mesmos para o território? Milena, a gente ainda está com esse... Eu posso terminar, depois você fala? Eu sei que não tem os indicadores. Se tirar os indicadores, mostrar só a apresentação, só o que é o PTDS,
mostrar aquela Pronto, tag. mas foi isso que eu acabei de falar, Oswaldo, que eu posso te mandar, eu vou repetir o que eu falei. Eu Sim. posso te mandar a apresentação de outro território que a oficina já aconteceu. O que não vai acontecer agora é eu te mandar exatamente a apresentação do Sertão do São Francisco. Foi Eu isso que sei eu que não vai falei. ser confeccionada ainda, vai ser Não, é feito. isso. Espera aí, vocês estão falando a mesma coisa. É o seguinte, Milena vai mandar uma apresentação genérica, que ela pegar território tal, que já aconteceu. E aí, se a pessoa não quiser enxergar os dados, ela entra lá no editor de PDF e tira os dados ali do Pronto, certo. território. Beleza? Eu estou Entendido. angustiado aqui, Câmbio, porque já são desligo. 14h05 e a gente tem que entrar em outra reunião daqui a pouco. Temos Salomão Danilo e depois Ângela, pedindo encarecidamente que evitem as perguntas redundantes. Desculpa, eu tive um probleminha aqui no meu computador, entrei com 5 minutos de atraso. Nós não teremos condições de fazer a atividade na segunda-feira. Ponto 1. Ponto 2. A parte mais burocrática do processo, da segurança pública, o próprio NTE, minha parceira, minha amiga, precisa da tal da formalização, né? Tanto que a segurança pública teve no evento, mas não pôde nem se registrar por conta da hierarquia lá. Então, duas questões aí, Denis. Infelizmente, eu não peguei o comecinho lá. Dia 10, o território do Piemonte e do Paraguaçu não consegue executar a atividade do GTT. Então, beleza, só falando rápido aqui, ó, até passando, antes de passar a palavra para Ângela, é o seguinte, não pode dia 10, tudo beleza. Pode 11, pode 12, pode 13, pode 14. Estão sabendo que vai perder tempo, certo tudo. Agora, se não pode, não pode. A gente não vai amarrar as pessoas numa reunião. Mas se não pode tal dia, tem que dizer qual é o dia mais próximo que pode. Ângela e depois... Pronto, só agradecer aqui, viu? Só um agradecimento. Milena, muito obrigado, seu carinho, sua recepção, sua atenção. Muito massa, viu? Obrigado por tudo. Pronto, Ângela e depois Ieda. Boa tarde. É uma sugestão, até em cima aí do que o colega disse. Eu estou encontrando uma dificuldade por conta de... E a minha sugestão é o seguinte, que faça essa divulgação, como até a Milena aí falou, algo parecido, que essa divulgação esteja sendo propagada em todas as secretarias, para que pelo menos elas saibam que está acontecendo essa ação e que não é uma ação apenas da Serplan, né? É algo de interesse do governo do Estado, para que a gente não encontre tanta dificuldade de, nas próprias secretarias aqui na nossa cidade, de estar ainda dizendo para eles o que é, e eles avaliando. Tem instituição que tem essa formalidade aí, né, que precisa de um ofício até da própria secretaria e não nosso, então é mais nesse sentido. Que seja feita uma divulgação em todas as secretarias do Estado acerca do plano e de que está sendo elaborado, criado esses 13 grupos. Beleza. Estamos tentando fazer isso. Ieda, a próxima. Boa tarde, pessoal. É só uma dúvida aqui, Milena, Denis. Elza falou aí da reunião do dia 11 com os coordenadores. Eu só estou querendo saber, eu não sei se eu perdi alguma coisa por conta dessa feira territorial aqui, eu estava muito para lá e para cá, não estava acompanhando os grupos. Dia 11/11, aqui vai ser o PTDI. Essa reunião dos coordenadores é com todos os coordenadores do território ou é território específico? Não, são coordenadores dos GTTs Pega aquela... Eu mandei uma planilha. Eu mandei, Eda, para você, aquela planilha Excel com Exato. as datas. A última coluna, você olha seu território, aí tem a data da oficina e a última 18, coluna... nossa. 18. Pronto, se a sua é 18, a reunião com os GTTs é dia 21. Você está de boa, 21. Ainda tem tempo, é 21 de novembro. Você está super de boa. Então, olha aquela.
Olha, Eu tô doente com isso aí, de tanta coisa na minha cabeça. Não tô aguentando, não. Vocês vão devagar aí. seja bem-vinda ao CAPS. Assim Tá é bom. bom. Assim Só vamos isso. fazer. Obrigada. Paulo e Stephanie são as duas últimas que a gente vai fechar, porque daqui a pouco o povo de algum lugar do Oeste está fazendo plenária também agora também. Paulo e Stephanie. Boa tarde a todos. Eu já fui contemplado já com a dúvida da colega agora. Eu também estava na dúvida em relação à data, mas eu já consegui localizar aqui. Obrigado. Beleza, Paulo, Stephanie, por fim, mas não menos importante. Boa tarde, gente. Não só para ver, a nossa reunião com os coordenadores do GTT está prevista para dia 12. Nós estamos nessa mobilização, mas eu gostaria de saber se vai ter a presença de Milena ou de Denis, se não der certo dia 12, mas na semana que vem, se a gente vai contar com vocês nessa reunião. Só isso, gente. Vamos sim. Certo? Se eu estiver viva, eu estou lá. Depois a gente acerta o horário. Eventualmente, vamos fazer um esforço de compreensão, já se marcar horário, certo? Tudo, mas vamos estar presentes sim. Eventualmente, um ou outro articulador pode estar presente, mas nós vamos estar fazendo o esforço de estar acompanhando todas. E sem querer polemizar, mas já trazendo aqui uma pergunta que talvez a gente possa ser questionado sobre isso em relação à questão da empresa. Tem uma consultoria que vai estar responsável nesse acompanhamento, que é acertar, e não é isso que a gente vai apresentar hoje pela manhã, mas se essa pergunta também vier no território em relação aos coordenadores do GTT, se eles serão remunerados. Eu acredito que não, mas eu gostaria de ser embasada aí com vocês nessa questão, porque vão dizer, tem uma empresa, enfim. O Denis está dando um mãozinho aí, mas é só para sinalizar. Já fizeram essa hoje. Pronto, beleza. O povo pode perguntar ali. Peraí, Denis. Relevante. Como é que fala, Stephanie? Eles não vão ser remunerados. Isso aí é um fato, Denis já respondeu, e com relação ao que você perguntou, o consórcio Certar e Quanto é um consórcio de duas empresas que ganhou a licitação, e eles pediram, como você mesmo lembra, na oficina de hoje, o contato, né, dos ADTs, porque eles querem entrar em alguns GTTs para estarem observando, participando das discussões. Eu acho que mais observando do que participando. E de algum momento eles podem ajudar a alguma discussão, entendeu? Agora, eu não acredito que ele vai participar de todas. A gente aqui vai tentar se dividir, participar de algumas. Também os articuladores de vocês vão tentar participar também. E aí eu digo sempre, o que vocês precisarem, podem mandar zap para mim e para a Denis, que a gente vai tentando responder, tentando ajudar, tentando trazer. A gente está aqui numa batalha com as secretarias também. Alguém falou a questão da secretaria, a gente está tentando passar essas informações do que está acontecendo, né? Mas é isso, a gente está na luta aí também. Oswaldo. Denis, é só um informe. É só um informe aí para Milena. Milena, o CAPS é no fundo da minha casa, aqui em Juazeiro, ó. Pronto, é só pular o muro. Márcia, por fim, mas não menos importante. Pronto, Depois até de Márcia, eu vou querer falar. Depois até de Márcia, eu vou querer falar um pouquinho sobre a questão que Stephanie trouxe. Eu fiz uma gesticulação aqui meio jocosa, porque a pressão subiu, mas ela já voltou ao normal e acho que carece uma resposta mais organizada, pelo menos para os ADTs. Até para ter argumento para os ADTs conversarem, caso haja um questionamento dessa natureza. Mas, Márcia, depois eu falo sobre isso. Pronto, boa tarde. Gente, eu estou em um ambiente aqui meio... Arrumei um buraco aqui para poder participar da reunião, porque a gente está em atividade aqui também, num colegiado aqui. E ontem nós tivemos a reunião também com o colegiado territorial aqui na Chapada Diamantina. E fiquei muito preocupada, Denis, porque assim, o que acontece? Eu aproveitei a oportunidade, espelhei aquele slide que foi disponibilizado, que vocês apresentaram juntamente com o Tiago, para o pessoal, e assim, a minha preocupação é que a galera está bem desestimulada, sabe? Porque boa parte das pessoas que participam das reuniões do colegiado, assim, boa parte é da sociedade civil.
e aí o pessoal fizeram assim bastante cobrança, inclusive as falas da maioria das pessoas foi justamente assim uma certa como se fosse uma revolta assim, né? Por tanto fazer e por não encontrar às vezes resposta, às vezes resultado. E aí quando eu abri a fala para poder falar sobre o PTDS, né? Sobre essa construção, pedi assim com muito carinho, como Milena falou, com muito jeitinho, porque o pessoal tá bem assim, sabe? Desestimulado mesmo, mas eu aproveitei a oportunidade, né? Já já foi meio que livre espontânea pressão, já falando assim, já coloca aqui, gente, o nome de onde vocês, quais são os grupos que vocês vão querer entrar, quem pode aqui entrar como coordenador, e aí eu já consegui alguns coordenadores. Essa semana também tem algumas secretarias, como a Segurança Pública e Saúde, que eu vou ter que ir diretamente conversar dentro da secretaria, porque são pessoas que não participam aqui das reuniões do colegiado, e tentar trazer mais o poder público, porque eu estou vendo que tá difícil aqui, vai ser um desafio muito grande, mas estou debruçando e como a galera está falando aí, a gente, para não surtar, né? Mas estou positiva, acreditando que vai dar certo, né? Vai preocupar. Eu vou te dar assim, uma palavra do seguinte: está difícil para todos os ADTs, né? Todos. Né? Como eu falei, a desarticulação, a desmobilização está muito grande. Agora, a Chapada é um território que tem uma tradição de organização, né? Tá desde o início, tal. Você também, como todos os outros, você é uma pessoa determinada. Todos os ADTs, como sempre, salvam, né? Eu vou até fazer uma camisa ADT salvo. Mas, enfim, foque nessas 13 pessoas, esses 13 coordenadores. Eu sempre estou batendo isso. Peguem pessoas bem capacitadas, que têm uma expertise muito grande nessas áreas de políticas públicas, e você vai conseguir com certeza. E é isso que eu estou falando, a gente vai tentar o máximo, e o território que não conseguir, de repente, uma área de política pública, ok, a gente vai ver com a consultoria de que forma vai preencher isso, porque às vezes também não vai dar, a gente tem consciência disso, de que não vai dar. E que, assim, eu acho que dessa vez a gente vai dar um resultado, vai ter um produto palpável, um resultado, um papel, um plano que a gente vai dizer assim, olha aqui, ó, a Constituição de vocês. É difícil, mas aí até esse frasezinha que a gente colocou aqui no banner, foi uma frase que falou, vamos juntos construir o desenvolvimento desse território, do nosso território. Eu acho que eu estou bem empolgada, estou acabada aqui, mas estou bem empolgada. E eu acho que até abril a gente vai ter o momento de comemorar isso aí todo mundo junto, com o PTDS na mão e ovo de Páscoa, né? Porque eu acho que vai combinar com a Páscoa. Viu? Então, vamos nessa, gente. Se qualquer coisa, a gente está aqui. 14h17, Obrigada, temos Vilma e Tânia inscritas. A fala que eu ia fazer para a Stephanie e para a Márcia, que acho que vale para todo mundo, não vou ter tempo de fazer, então eu gravo o áudio depois e mando para os ADTs, para priorizar aqui a fala de Vilma e de Tânia, já que já são 14h18. E aí o tempo começa a se exaurir. Vilma, por favor. Ok, boa tarde a todas as pessoas. Eu gostaria justamente, a partir também da preocupação apresentada por Márcia, né, justamente de fazer essa indagação. Primeiro, confirmar que o nosso articulador, né, é uma pessoa bastante ágil, tá? É bastante participativo, bastante atento e tem, assim, a contento, justamente, prestado todas essas informações, tá? E, enfim, todo o apoio ao nosso trabalho. Mas algo novo, digo novo porque, claro, o plano já foi lá atrás, já venceu e tal, estamos fazendo outro, também com pessoas, algumas novas, né? O trabalho do ATT será, por exemplo, de coordenar, né, o trabalho de todos os coordenadores, enfim, de todos os eixos. Eu acho que essa é uma realidade, né? O ADT, para além do articulador, né, conforme eu disse, alguém da empresa vai estar justamente coordenando junto
com o ADT esse trabalho? Essa é a pergunta. Porque, assim, ó, na teoria, a gente sabe que é uma coisa. Na prática, né, quando a gente começa a fazer, a gente sabe que, na verdade, a prática nos mostra outro e nos exige muito mais. Então, assim, essa é uma pergunta que eu acho que talvez seja realmente uma preocupação de quase todos aqui, e justamente reenfatizando o que Márcia colocou, né? As pessoas estão com muitas atividades, são muitas atividades, né? Quando a gente busca o coordenador e tal, os coordenadores, o que a gente escuta é justamente isso, né? Então, essa é a minha preocupação. Já tive hoje tirando algumas dúvidas com o meu articulador, né? E as 3 dúvidas que eu tinha, ele já dirimiu. E, portanto, é essa a questão que eu gostaria agora de ver com vocês. Oi, Vilma. Então, Tânia, e depois de Tânia. Ah, tá. Tá bom. Queria pegar o pacote para facilitar. Tânia, e depois a gente responde tudo. Ok. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos e todas. É só para reforçar isso aí que os colegas já estão dizendo, porque às vezes se a gente ficar em silêncio, fica parecendo que é com os outros, não é com a gente. Isso. Mas está muito difícil, viu? E eu tenho muito medo, eu estou com muito receio desses grupos, mesmo que a gente consiga um coordenador, mas um coordenador cheio de atividade, ou que não esteja acreditando nesse trabalho, a gente no meio a gente fica com o pé quebrado. Então, hoje mesmo tivemos uma reunião, até a nível de colegiado, quem participa dos colegiados não estão dando a devida importância a esse processo, entendeu? Então, na verdade, hoje eu me vi só eu e a articuladora, entendeu? Eu me vi sozinha com ela, e assim, isso é só o início. E no meio, que tem todo um processo de buscar informações, de sentar, de conversar, de dialogar, de discutir. Então, gente, fica o alerta aí, tá bom? Porque não está fácil, não. Era só isso, eu vou ser rápida. Um abraço. Tá bom, Tânia. Outro. Ô, Tânia, eu vou responder de novo algumas coisas que eu já até vou ser repetitiva, né? A gente sabe da dificuldade, seu alerta, a gente está aqui mais do que alerta. Eu estou com uma sirene na cabeça aqui, acho que todo mundo está. A gente sabe da dificuldade, da desmobilização das pessoas, mas é isso como eu falei, a gente vai fazer o que for possível, e eu sei que a equipe está fazendo o que é possível, sim, todos estão fazendo, sim, vocês estão fazendo. Respondendo também um pouco a Vilma, nem todo mundo vai participar de tudo, né? Vai ter momentos que o GTT vai estar sozinho, o GTT vai estar só, mas a gente está fazendo o possível para que o articulador esteja em algum momento, você esteja em outro, porque são 13 GTTs, é impossível estar em tudo a todo tempo, até porque eles vão ter autonomia de se reunir quando eles quiserem. Então, vai ter momentos que você não vai estar, nem o articulador, nem a consultoria. Então, acho que, assim, eu sei da sua preocupação, porque todo mundo aqui quer fazer um trabalho bem feito, né, com qualidade, mas a gente vai estar trabalhando no jeito que dá. Isso é um fato, a gente tem consciência disso, como foi no papel. Caiu aqui a conexão de Milena. Eu queria aqui encerrar. Aqui, voltou. Não, então é isso, então, entendeu, Vilma? Eu não sei se eu respondi nem a você nem a Tânia, mas a gente tem consciência dessa dificuldade. E, assim, uma coisa que eu não falei na fala, quando eu estava respondendo a Márcia, é o seguinte: esse movimento que vocês estão fazendo, né, de buscar pessoas para o GTT, aproveite para buscar novas pessoas novas, que foi uma coisa muito que a Renata, a coordenadora do Itapicuru, falou hoje na oficina, que eu achei maravilhoso, ela e Stephanie falando isso, que elas estão aproveitando para trazer novas pessoas novas, que conheçem a política territorial, que trabalhem. Isso é uma forma também de vocês agregarem esses GTTs para dentro do colegiado depois. Não necessariamente as pessoas do GTTs têm que ser do colegiado, pelo contrário, esse é o momento de a gente trazer cabeças novas, pessoas novas, para trazer um ar melhor, um fluxo melhor para dentro do território, discussões novas, e eu acho que esse é o caminho também, o pensamento. Então, vamos, que eu acho que vocês, esse grupo de ADTs aqui é barra, então vamos seguir, que eu acho que dá. Agora a gente vai precisar sair, né, Denis, porque tem o território Velho Chico agora. Eu só queria deixar uma coisinha rápida, que é o seguinte:
Bom, já foi colocado aqui, a gente vive uma crise de representação, crise do desenvolvimento social, uma série de coisas. Aprofundar isso aqui, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu deixaria aqui uma recomendação, que é o seguinte, que a cada um de vocês faz uma espécie de diário de bordo sobre as dificuldades que estão encontrando aqui. Porque nós outros, certo? Eu estou ficando um cara meio chatão, certo? Que é o seguinte, a gente coruja que gaba o toco, né? Então a gente fica dizendo aqui que a política territorial é foda, que os colegiados é foda, que nós somos foda, não sei o que lá, coisa e tal. Aí talvez seja um bom momento para a gente se perguntar, será que somos mesmo? Será que somos isso tudo que pensamos? Então talvez, se a gente fizer o diário de bordo, no fim a gente vai ter um retrato real, certo? Um retrato que diga mais a realidade do que aquele retrato que a gente fala quando fazemos a propaganda institucional das nossas ações, né? Certo? Então é isso, não é exatamente a política ou a postura mais adequada para o gestor da coisa pública, certo? Mas eu acho que é mais honesto de colocar dessa forma, ou seja, reconhecer os nossos problemas, nossas debilidades, nossas fragilidades, para a partir daí a gente construir soluções estruturais e duradouras. E, em nome meu aqui de Milena, eu queria agradecer a disposição de vocês de concederem aí parte do almoço, do descanso, para estar aqui conversando com a gente. A gente vai passar o vídeo para vocês. E, Stephanie, eu estou devendo a resposta ali sobre o papel e a amplitude do contrato com a consultoria, para que vocês tenham elementos para estar dialogando com quem fizer algum tipo de questionamento. Realmente, se for a folha nossa, a gente só chamou vocês para dizer faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, e a gente precisa explicar direitinho tudo que está em jogo nesse rolê. Beleza? Mas é isso, galera. Vamos que vamos. Obrigado mais uma vez. Certo? E quem for de sexta, entre logo na sexta-feira.